David Neres de volta ao São Paulo? No vídeo de hoje do canal Trincola, te conto o que eu escutei do presidente do Tricolor, Júlio Casares, e também do empresário do David Neres a respeito do tema. Por falar em boato, surgiu a informação de que o Diego Rossi, atacante que é pretendido pelo Flamengo e pelo Inter, teria sido indicado pelo técnico Vitor Pereira ao Corinthians. Tem chance disso acontecer? Falo também sobre Pavon, o representante dele esteve em Belo Horizonte reunido com dirigentes do Galo. Tem informação muito importante e boa pro vascaíno relacionada à SAF. Tem ainda detalhes sobre uma explosão atirada por torcedores do Bahia contra o ônibus do clube. Te falo também sobre a Liga de Clubes com mais um passo importante. Tem novidades sobre o Santos, além de várias outras coisas, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês e sem perder tempo, bora ir direto ao assunto. Antes, deixa eu só lembrar que esse vídeo tem um oferecimento de Sportbet Brasil, a casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores odds para vocês, é só conferir para provar. Bom, é legal contar também que a Sportbet Brasil tem o Milton Neves, grande comunicador, como embaixador, até por isso ela não para de crescer. Estou aqui com o site da Sportbet aberto no meu telefone para mostrar para vocês como é fácil. Nessa sexta-feira tem campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, enfim, várias alternativas e jogos mesmo numa sexta-feira. Vou clicar aqui em amanhã, aqui na parte de cima, para a gente conferir os jogos desse sábado. Aí, com ainda mais possibilidades, rodada praticamente completa nos estaduais e também nos campeonatos nacionais. Que tal apostar no jogo entre Fluminense e Vasco? Vitória do Flu pagando R$ 2,21, empate pagando R$ 3,25 e a vitória do Vasco R$ 3,20. Tô acreditando na vitória do Fluminense, vou colocar R$ 150 para ter a possibilidade de retornar R$ 331,50. Curtiu, né? Então pega o link que eu vou deixar no comentário fixo para fazer seu cadastro e começar a apostar. E se eu e o Milton Neves confiamos na Sportbet Brasil, você também pode confiar. Seja um ganhador na Sportbet Brasil. Agora sim, bora começar o vídeo com uma informação que interessa a vários torcedores de clubes do futebol no Brasil. Nessa quinta-feira em São Paulo, rolou uma reunião com presidentes e vices de 12 grandes clubes. A exceção foi o Botafogo, que não enviou representante e foi substituído pelo Red Bull Bragantino. Os times que participaram desse encontro: Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense e Vasco, Inter e Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O encontro se deu com os dirigentes desses clubes, com o pessoal do BTG Pactual e também com uma empresa chamada Codajás Capital. A ideia é que esses clubes formem uma liga em parceria com a Codajás Capital e depois o BTG Pactual vai buscar no mercado um investimento próximo a US$ 1 bilhão, sempre de olho na possibilidade dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Vai haver uma próxima reunião em 17 de março e é possível que outros clubes que ainda não aderiram a essa liga ou a esse movimento que pode se transformar numa liga, esses outros clubes sejam convidados. Seguindo com o giro de notícias, bora contar que Edu Dracena me confirmou por volta das 11h30 da noite que Fabian Bustos, abre aspas, tá para fechar, fecha aspas. Técnico argentino que pertence ao Barcelona de Guayaquil passou a quinta-feira acertando a rescisão de contrato dele. O Santos nem vai precisar pagar a multa avaliada em R$650 mil, porque o Barcelona de Guayaquil tem uma dívida com o treinador argentino. Para arrematar, quero te atualizar sobre Maicon, zagueiro que pertence ao Cruzeiro e interessa ao Santos já há alguns dias. A negociação entre Cruzeiro e Santos andou estagnada até que o Santos fechasse com um novo técnico. O nome do Maicon já foi validado com o Fabian Bustos e a tendência é que o Santos procure o Cruzeiro nos próximos dias para tentar finalizar essa negociação. Bora falar sobre o Vasco da Gama, repercutindo notícia extremamente importante na noite dessa quinta-feira. Com ampla maioria, os conselheiros deliberativos do Vasco aprovaram o empréstimo de R$70 milhões que será feito pela 777 Partners. Aí você deve pensar, Nicola, mas por que a notícia é tão importante? Nada mais é do que um empréstimo, certo? Não, não é por aí. É que por trás desse empréstimo há um movimento de olho na venda do Vasco para a empresa americana que vai investir R$700 milhões. Esses 70 milhões, inclusive, são parte de um adiantamento.
No momento seguinte, e pelo prazo de 3 anos, vai haver o aporte de outros 630 milhões de reais, óbvio, se houver aprovação do Conselho Deliberativo e também dos sócios. Os 70 milhões de reais de empréstimo devem cair nos cofres do Vasco, talvez até nessa sexta-feira, para que o Vasco possa colocar a casa em ordem e montar um time mais forte para a disputa da Série B. A 777 Partners tem a enorme intenção de devolver o Vasco à primeira divisão já na temporada de 2022. Só para contar alguns números dessa votação, 180 conselheiros se mostraram favoráveis, 14 se abstiveram e só 12 votaram de forma contrária ao empréstimo. E esse evento foi transmitido pela Vasco TV e chegou a ter 22 mil vascaínos de forma simultânea, só para você entender a importância do evento. Quero repercutir a nota triste da quinta-feira. Torcedores do Bahia atacaram o ônibus que levava o time para Fonte Nova para uma partida contra o Sampaio Corrêa. A polícia ainda investiga os responsáveis, os vândalos, os bandidos, mas eles armaram uma emboscada e atiraram uma bomba para dentro do ônibus que levava a delegação. Os estilhaços dessa bomba acertaram em cheio o Danilo, o goleiro do Bahia, que precisou ser levado a um hospital e nem participou da partida. Para sorte, o Danilo Fernandes não teve escoriações no olho e deve estar restabelecido muito em breve. O lateral Matheus Bahia também sofreu cortes no braço, mas numa situação menos grave do que do Danilo Fernandes, e é o segundo ato inaceitável de torcedores do Bahia recentemente. Se a gente voltar algumas semanas, houve uma invasão ao CT com protestos e intimidações. Agora é essa situação do ônibus. E é bom que a diretoria tome uma medida drástica, porque a coisa já passou dos limites. Não é essa história extremamente democrática de uma torcida apaixonada como a do Bahia. Dentro de campo, sim, o jogo acabou acontecendo apesar dessa situação. O Bahia venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 com gols de Danielzinho e Rodalega. Bora falar agora sobre o Corinthians e essa história de que Diego Rossi, atacante de 23 anos de idade, foi indicado por Vitor Pereira. Antes, só contextualizar esse atleta, que é uruguaio, está vinculado ao Los Angeles FC, mas joga por empréstimo no Fenerbahçe. E a especulação toda surgiu porque o Diego Rossi chega ao Fenerbahçe no momento em que o Vitor Pereira era o técnico do clube turco. Então, de fato, a relação entre ambos é boa. Embora o Diego Rossi tenha sido várias vezes reserva enquanto o técnico português comandava o time turco. Pois bem, houve durante toda a quinta-feira uma especulação grande de que o Vitor Pereira teria indicado o Diego Rossi, de que ele pode ser o camisa 9 do Corinthians. É importante contextualizar algumas coisas. Primeiro, Diego Rossi não é e nunca será um centroavante. Atacante de lado de campo, com velocidade, tem muito mais assistências no currículo e na carreira do que gols. Não é um matador, não é um bom finalizador. Pelo contrário. E esse é o grande problema em relação ao Diego Rossi. O Corinthians não busca atacante de lado de campo. A prioridade nesse momento é por um centroavante. Aí você pode pensar, mas tá bom, o Vitor Pereira pode querer dar uma melhorada no elenco e teria indicado o Rossi, certo? Tem outro problema muito grave. Contei para vocês nessa semana que o Internacional chegou a oferecer 5 milhões de dólares ao Los Angeles para ficar com o atacante. A resposta foi de que só vai haver negócio em caso de proposta de 8 milhões de dólares. Todos os últimos reforços do Corinthians foram de atletas sem custo para a aquisição dos direitos econômicos. Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, enfim, pode pensar em todos os atletas, todos chegaram de graça. Não vejo a possibilidade de o Corinthians fazer um investimento de 8 milhões de dólares ou algo similar. Na Turquia especulam que o Fenerbahçe vai exercer o direito que está previsto em contrato para adquirir o atleta por 6 milhões e meio de euros. Estamos falando de algo na casa dos 37 milhões de reais. Só antes de mudar de assunto, contei para vocês com exclusividade nessa quinta-feira que o Jadson, por meio dos seus advogados, entrou com uma ação na CNRD, que é uma Câmara de Resolução e Disputas, pedindo que o Corinthians seja impedido de registrar novos atletas e também seu treinador, o Vitor Pereira, enquanto não resolver uma pendência que tem com o próprio Jadson. Essa dívida é de 10 milhões de reais. O Jadson se pronunciou através da sua conta no Instagram, afirmando que a dívida existe, mas que não está sabendo de nada, até porque são seus advogados que têm a responsabilidade de fazer essas cobranças. Por que o valor é tão alto de 10 milhões de reais? O Corinthians deve ao Jadson 12 parcelas de 500 mil, aí tem ainda juros, atualizações, custas do processo, além de multa.
Quero te atualizar agora sobre Dentinho. A longa negociação com o Ceará pode estar melando? Não foi o que eu ouvi de uma pessoa muito próxima ao atacante de 33 anos de idade. O Dentinho está livre no mercado desde que deixou o Shakhtar Donetsk em novembro do ano passado, foi sondado pelo Cruzeiro e pelo São Paulo, chegou a ter conversas breves com o Fortaleza, mas a coisa esquentou mesmo foi com o Ceará. E de acordo com essa pessoa que trabalha com o Dentinho, a frase que ele me disse foi a seguinte, abre aspas, eles estão negociando ainda, não está definido, mas ficou perto, está para acertar os últimos detalhes, fecha aspas. Te confesso que não sei exatamente quais seriam esses últimos detalhes, mas pelo que senti, até no tom de voz da pessoa que está próxima ao Dentinho, a tendência é de um acordo muito em breve. Dentinho que chega para se tornar o 9º reforço do Ceará para a temporada de 2022. Antes foram contratados os laterais Michel Macedo e Nino Paraíba, o lateral esquerdo Vitor Luiz, o zagueiro Lucas Ribeiro, os volantes Richard e Richardson, além dos atacantes Yuri Castilho e Zé Roberto. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro e a pergunta que vocês mais têm feito. Pavon já é jogador do Galo? Nessa quinta-feira rolou um encontro entre o representante do atacante argentino e dirigentes do Atlético Mineiro. Esse encontro aconteceu em Belo Horizonte, informação que foi confirmada por um dirigente importante do Galo. Tá tudo acertado. Salário, tempo de contrato, luvas, vou dizer mais. Pavon já assinou um pré-contrato com o Atlético e será reforço a partir de 1º de julho. Nicola, então não tem chance disso não dar certo? Não tem mais. Pavon será atleta do Atlético Mineiro. A única possibilidade de mudar isso é o Pavon chegar de forma antecipada. O Atlético e o representante do Pavon, durante esse encontro em Belo Horizonte, também discutiram alternativas para tentar convencer o Boca Juniors a liberar o atleta o mais rápido possível. O Pavon tem contrato com o Boca até a metade do ano, 30 de junho. O Boca tem pedido uma compensação financeira para liberar o Pavon de forma imediata. O Atlético, nessa primeira rodada de negociações, entendeu que o valor é alto e nos próximos dias as partes vão tentar chegar a um acordo. Só para terminar sobre o Atlético Mineiro, eu queria contar que Vargas, o atacante, e Igor Rabelo, o zagueiro, têm contrato com o Atlético somente até 31 de dezembro, até por isso preocupado com a possibilidade de perder os dois. O Atlético já iniciou conversas para a extensão do contrato. Nicola, então isso significa que o Vargas vai ficar no Atlético? Não. Se pintar proposta de fora, o Atlético vai estar disposto a vender o Vargas, mas antes pretende renovar o contrato para que ele não possa sair de graça. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de David Neres. Nessa quinta-feira, a Laila Reis contou no canal dela, aqui no YouTube, que o David Neres pode jogar no São Paulo. O tricolor teria procurado o Shakhtar Donetsk para demonstrar interesse no retorno do atacante. Só para lembrar, o David se mudou recentemente do Ajax para o Shakhtar Donetsk e o Shakhtar fica lá na Ucrânia. Você sabe certamente que a Ucrânia tem sido alvo de bombardeios da Rússia, o campeonato está paralisado, não existe a mínima possibilidade de um retorno tão breve. O que está acontecendo são os jogadores e os brasileiros por lá tentando deixar a Ucrânia o mais rápido possível e nem isso tem sido fácil. Todos os voos cancelados, preocupação em relação à alimentação, combustível, banco, entre outras coisas. Mais cedo ou mais tarde, o David Neres deve voltar ao Brasil, assim como os outros jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk. Fui perguntar para o presidente Júlio Casares e para o Júlio Taran, que é o representante, o empresário do David Neres, se existe alguma possibilidade de o atacante atuar no São Paulo, ainda que seja de forma provisória, enquanto as coisas não se resolvem no Shakhtar Donetsk. Júlio Casares afirma que nunca se conversou sobre isso. Ele de fato procurou o pessoal do Shakhtar, assim como procurou o Dinamo de Kiev, entre outros clubes ucranianos, para se colocar à disposição. O São Paulo está disposto a ajudar no que for preciso para que os brasileiros voltem para cá, conversando com Itamaraty, conversando com embaixadas, entre outras coisas. Já em relação ao papo que eu tive com o Júlio Taran, que é empresário do David Neres, o Júlio afirmou que a chance de contratação do David Neres por parte do São Paulo é 0. Isso porque o David, ainda que não consiga jogar pelo Shakhtar, vai ficar em outro clube europeu. Nicola, mas as janelas estão fechadas na Europa. Verdade. Mas o David deve ficar, pelo menos até a metade do ano, esperando para que, a partir de julho, possa escolher um outro clube para jogar no futebol europeu. Só uma observação importante, o David Neres acaba de se transferir da Holanda para a Ucrânia, 15 milhões de euros, e ele nem estreou por seu novo clube. Só para arrematar, vale lembrar que o São Paulo está na próxima fase da Copa do Brasil, não fez um bom jogo, empate em 0-0 com o Campinense. O goleiro do adversário até foi o melhor em campo, mas mesmo assim, São Paulo demonstrou muita pouca qualidade com a bola nos pés.
e chegou a correr um risco ou outro no final da partida, pelo que eu senti nas redes sociais. Tem muito torcedor do São Paulo incomodado com a inconstância do time do Rogério Ceni. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê mais tarde com o vídeo da tarde. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Beleza? Abraço, tchau!